O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Hoje, na noite do dia 12 de maio de 2021, damos início aos trabalhos na Casa de Paz José Cambinda com a prece da nossa irmã Thaís Coutinho. Uma boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo. Que possamos, nesse momento, aquietar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e sentimentos, nos conectando a essa egrégora de luz formada pela Casa de Paz José Cambinda. Rogamos ao Pai a proteção para este momento, a Jesus, nosso Mestre e Guia, o amor e a paz em nossos corações, e a espiritualidade amiga, a orientação e iluminação ao aprendizado dessa noite. Agradecemos sempre todas as bênçãos recebidas e que, apesar das dificuldades, sabemos da nossa capacidade de aprendizado contínuo. Louvamos Deus e Jesus sempre. Assim seja. Nossa irmã Juliana fará a leitura da página para nossa reflexão. Do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não pequeis mais. Vai e não peques mais. Jesus. João capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas costuma secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade de que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes em benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não pequeis mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos aviltarão à invigilância. Teremos na noite de hoje nossa irmã doutora Cristina Queiroz, filiada à Casa Tarefeiros da União Espírita Paulo de Tarso, em Rio das Ostras, que apresentará seu estudo para nossa reflexão e aprendizado. Boa tarde. O meu nome é Cristina Queiroz, sou psicanalista clínica, palestrante, pedagoga e hoje estou tendo o prazer de vir aqui conversar com os meus companheiros de Barra do Piraí, cidade onde fui muito bem recebida. Sou friburguense, no momento resido em Rio das Ostras, região dos Lagos,
perto de Búzios. Nossa cidade continua fechada, como diversas outras. Vivemos um momento difícil, não é mesmo? De pandemia, um momento onde devemos escolher a vida, onde devemos escolher estar apaziguado. E é um momento bastante difícil, creio eu, para todos nós, por se tratar um momento de transição. Segundo a espiritualidade, nós vivemos um momento de transição. E há muitos anos nós fomos avisados que por meados do ano 2020 algo aconteceria. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, dessa vez não foi concedida à Terra uma guerra entre povos, mas houve necessidade, pelos nossos próprios pensamentos ainda inferiores e pela nossa desordem emocional, que um vírus ainda viesse, para que nós pudéssemos aprender a grande lição da fraternidade e do amor ao próximo, e principalmente do amor a si próprio. Amor a si próprio. Como assim, doutora? Eu não me amo? Muitas das vezes não. Muitas das vezes nós não nos amamos. Nós não nos amamos porque não nos conhecemos. Segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise, 95% de nós ainda é inconsciente. Então vejam que é muito pouco consciente, 5%. É necessário que tenhamos uma vida em plenitude na educação, muito bem conduzida pelos nossos pais, pelos nossos avós, pela sociedade, pela escola, para que nós pudéssemos ter mais sabedoria, mais autoconhecimento. Enfim, nós nos conhecendo ainda como espíritos imperfeitos, dentro daquela escala evolutiva colocada por Allan Kardec, nós sabemos que na Terra espíritos superiores foram pouquíssimos que por aqui passaram. Emmanuel, André Luiz, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, mas perfeito, só Jesus Cristo. Nós outros somos ainda espíritos imperfeitos e estamos morando num planeta de provas e de expiações, para que possamos, através ainda da reflexão e outros da dor, mudar por dentro, mudar a essência. Fomos todos criados por Deus simples e ignorantes, num processo de amor, mas ao longo das encarnações, o que viemos fazendo conosco? Colocando o pó da ignorância, como se nós fôssemos lâmpadas apagando, como se fôssemos lâmpadas perdendo o brilho pela desumanidade, pelo ciúme, pela ganância, pelo orgulho, pelo egoísmo. E agora é fazer o caminho de volta, e fazer o caminho de volta é auto nos conhecer. E auto nos conhecendo, nós teremos condições de termos escolhas melhores, escolhas mais felizes. E quando nós formos verdadeiramente cristãos, usarmos as nossas mediunidades para amar o próximo como a nós mesmos, nós então teremos aprendido a lição.
Enquanto nós não aprendemos a lição, os ciclos se repetem. E se repetem a ponto de nós começarmos a viver uma época em que encontramos muitos dos nossos companheiros, inclusive espíritas, no processo de depressão. E eu queria conversar com vocês agora um pouquinho sobre depressão, ansiedade e estresse. Como que nós diferenciamos um sentimento de angústia? Nós podemos ter uma angústia passageira, mas se ela passa de 6 semanas, ela já está localizada. Se nós temos uma ansiedade, digamos, porque vamos receber uma visita e vamos arrumar nossa casa e vamos planejar a estadia, o bolo, a alimentação, é uma ansiedade bacana, é uma boa ansiedade. Então, existe ansiedade boa e ruim? Claro, existe uma ansiedade que nos move, que nos faz a ser melhor, a ter coragem de ter novas atitudes, completamente normal. Mas quando essa ansiedade nos tira o sono, nos tira a fome, ou fome em excesso, que também é um deslocamento de emoção da fase oral, e nós passamos então a adoecer, nós precisamos imediatamente ter a humildade de buscar ajuda profissional. Quando nós temos angústia, que é um excesso de passado, que não foi dito, que não foi entendido, não foi elaborado, ou quando nós temos estresse, que é um excesso de presente, é um excesso de funções, é como eu estou me sobrecarregando, ou ansiedade, que é um excesso de futuro, medo da morte, medo do Covid, medo se eu vou ter dinheiro ou não amanhã, medo de perder alguém, medo de perder um ente querido. E quando isso faz sintomas, o que são sintomas na psicanálise? São falta de ar, sudorese, tremor. Então, a alma já cansou de pedir socorro. E o corpo agora mata borrão, que está recebendo todo pedido de socorro. Nós bem sabemos, nós psicanalistas e espíritas, agora eu vou abrir um parêntese para falar sobre o olhar do espiritismo. Nós sabemos que nós somos constituídos aqui na Terra de corpo, mente e espírito. Somos almas que estamos incorporadas na Terra, vivendo na Terra, encarnadas na Terra, mas não somos da Terra. Em breve teremos o nosso tempo de aqui concretizar o que aqui viemos fazer e estaremos na nossa moradia, com os nossos queridos, com os nossos familiares, com os nossos amados. Mas enquanto isso não acontece, nós temos alguma missão aqui na Terra. E qual é a missão de cada um? Qual é a tua missão que me ouve agora? Você já parou para pensar? A tua missão é ser melhor do que ontem. A sua missão não precisa ser tão grande a ponto de ser vista pela mídia ou pela TV. Mas cada um de nós é composto de pequenas missões. Nós temos grandes ou pequenas missões, missões temporárias ou missões maiores. Nós temos missões como
sermos pais, mães, professores, educadores, psicanalistas. Temos missões como médium, temos missões inúmeras. Mas a nossa grande missão é dar conta de quem somos. É olhar para dentro, para que não haja um excesso de angústia e nem um excesso de ansiedade. E que nós possamos entender que hoje só podemos fazer o que damos conta, para que não haja um excesso de estresse. Porque vamos adoecer se não olharmos assim. E nesses dias aqui na Terra, uma das grandes enfermidades dos meus irmãos moradores da Terra é a depressão. E a depressão é uma doença da alma. A depressão é uma doença invisível que nos chega, não bate a porta de uma hora para outra. Ela se faz aos poucos, por uma falta. Segundo Freud, Melanie Klein, Winnicott e tantos outros psicanalistas, psiquiatras, todos nós somos neuróticos. Como assim neuróticos? Sim, neuróticos. A neurose se instala na falta de algo. E nós temos falta de muita coisa. Nós temos faltas. Quando a gente para de amamentar, nós temos falta do seio. Quando vamos para a escola, temos falta dos nossos pais. E daí por diante temos sempre alguma falta. Mas é a falta. Com a falta que nós precisamos aprender a ter convívio. E um dos instrumentos divinos que Deus nos colocou às mãos é a mediunidade. Para que possamos ser instrumentos da enfermagem, da medicina superior, para que possamos aliviar a carga um dos outros. Mas nós podemos recorrer aos médicos da Terra? Evidentemente. Deus colocou os médicos da Terra, os psicólogos, os psicanalistas, exatamente para investigarem o porquê da pessoa não estar bem. E na medida que ela se esforça por melhorar, em que ela se presta humildade, se mostra com humildade, nesse pedido de ajuda, a ajuda vem. E a depressão precisa ser cuidada de 3 formas. Da forma física, porque na medida em que a alma sofre, ela danificou alguns neurônios, então ela precisa procurar um psiquiatra, porque o psiquiatra vai dar uma medicação para, no momento, fazer com que os neurônios possam fazer transmissões para que a pessoa tenha um certo conforto. Mas não é só isso. A pessoa precisa também identificar a causa que levou à depressão, a raiz. Se eu tenho um corte aqui na minha mão, eu preciso cuidar. Mas que medicamento colocar? Primeiro, eu preciso limpar, aconchegar. Depois eu preciso saber o que causou essa lesão. Se foi uma faca, se foi uma garrafa, se foi uma lata, para que eu possa colocar a medicação adequada para ter bom êxito. Na depressão é a mesma coisa. Eu preciso de aconchego, de carinho, mas eu preciso cuidar da parte física, onde eu, espírito, danifiquei a minha matéria, mas é reversível. Devo procurar
um psicólogo, um psicanalista, para buscar a origem dessa falta. Geralmente, a depressão, ela é vista como falta de fé, de jeito algum. Falta de Deus, de jeito algum. Fraqueza, nunca. A depressão, ela é enfermidade. E ela precisa ser cuidada como qualquer outra enfermidade, buscando a causa, o tratamento para que tenha bom efeito. Com medicação, com terapia, que é para descobrir a razão de tudo, e acompanhamento espiritual. Com todos os meus pacientes na clínica, eu tenho uma lista onde eu coloco os nomes daqueles que eu percebo alguma obsessão, alguma interferência espiritual. Mas todo depressivo é obsediado? Não. O depressivo se torna triste em excesso e vai fazendo a moradia da tristeza, vai alimentando essa tristeza até que os neurônios tenham problemas, até que o corpo tenha problema. O depressivo, ele ouve muito o que o outro tem a dizer dele e joga no inconsciente. Você é fraco, você é isso, você é aquilo, desde criança às vezes. E ele passa a se sentir desprezível, com pouco valor, incapaz. Existem mais de 10 tipos de depressão. Mas o importante é que você busque a causa e que saiba que tem na medicina, na psicologia e na espiritualidade todo o conforto para que saia desse quadro. E então, voltando ao processo obsessivo, algumas pessoas perguntam se todo depressivo, se toda depressão é obsessão. E a pergunta é: não. A depressão tem origem na dor da alma. Com isso, a criatura se coloca num estado vibracional muito baixo, de tristeza, de angústia, de descrença em si próprio. E com isso, ela pode vir a desenvolver uma atração de espíritos na mesma condição. Na condição de tristeza, na condição de angústia, porque nós sabemos que existe uma simbiose no processo obsessivo. Nós atraímos desencarnados de acordo com a nossa energia, de acordo com o nosso hálito espiritual. Fora do corpo, eles têm condição de observar o nosso hálito espiritual que nós expelimos. Por isso a vigilância, por isso a oração, por isso Jesus sempre pediu: vigiai e orai. Vigiai a si próprio. Orai para que esteja com esse campo magnético de acordo com a positividade. E lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem, a melancolia, no capítulo 5, de título Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, onde ele diz: Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se empodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade, à liberdade, se esgota. E vai por aí adiante. Então, já é da nossa natureza a saudade de algum lugar bom,
Porque nós não somos da Terra. Como eu disse no início, nós estamos na Terra. E nós temos saudades de Jesus, nós temos saudades de um lugar onde haja fraternidade, amor, compreensão. Mas no momento, a nossa missão é aqui, no planeta Terra. Que nós possamos, então, ao nos vermos tristes ou ansiosos, buscar essencialmente ajuda profissional e espírita, para que nós possamos fazer o tratamento em 3 vias, para que nós tenhamos, principalmente nós médiuns, a humildade de reconhecer quando nós não estamos bem e que nós precisamos parar o nosso processo de trabalho como médium e buscar, na direção da casa espírita, tratamento, porque se eu não estou bem, eu não posso cuidar do outro. Se o meu ego não está fortalecido, eu não posso aconselhar o outro, nem ouvir. Então, a mediunidade é um instrumento maravilhoso em nossas vidas, mas que nós temos que ter humildade de observar, de reconhecer, de estarmos numa casa espírita séria, com uma direção de amor, baseado nos princípios cristãos, para que nós possamos exercer esse amor ao próximo e a nós mesmos, não adoecendo. E se já estamos adoecidos, que possamos ter humildade de buscar ajuda, porque somos todos espíritos a caminho do bem, somos espíritos que ainda não estamos prontos, não somos perfeitos. Um abraço fraterno a todos os meus irmãos médiuns de Barra do Piraí e de outras cidades por perto. Que a casa espírita que vocês frequentam possam levar paz, união, fraternidade a todos que estiverem ao redor. E que vocês saibam que a nossa missão é de divulgação da espiritualidade. Nós não estamos médiuns para o nosso prazer. Nós estamos médiuns para servir ao próximo. Um abraço grande do CERJ, da região de Rio das Ostras e a todos os espíritas dessa cidade, para que vocês possam levar avante esse belo trabalho. Jesus abençoe a direção dessa casa, Jesus abençoe, conduza bem os coordenadores, aqueles que tentam implantar o estudo, a compreensão pelo raciocínio, que os jovens possam se doar e levar avante o trabalho que lá atrás alguém começou. Também sou médium que trabalha com Caboclo Pena Branca, e que o Caboclo Pena Branca nos dê força e coragem para seguir adiante, libertando tantos corações e perfumando tantas vidas. Um abraço. Deus esteja com todos. Graças a Deus. A seguir, Elos que Unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero,
luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana, comandada por Zartur. Essa falange não incorpora, atua através dos nossos pensamentos. Farão também a fluidificação de nossas águas. Então, estejamos numa posição confortável para recebermos.
nossa irmã Thaís Coutinho fará a prece de encerramento. Chegamos ao fim de mais um estudo, mais uma oportunidade de conhecimento e iluminação, e que com o aprendizado possamos ao longo de nossa jornada sermos semeadores do bem e da paz. Com o coração repleto de gratidão, amor e alegria, agradecemos a espiritualidade amiga por todo o cuidado e acolhimento deste encontro. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por todas as bênçãos recebidas. Que possamos ter uma semana de paz e de amor. Que assim seja. Agradecemos ao bendito e glorioso Deus por mais essa oportunidade. Que essa energia possa permanecer em nossos corações. Tenham uma ótima noite e até a próxima quarta-feira.